De volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a atual conjuntura política. Eu converso com os cientistas políticos, o Rubens Figueiredo, consultor da Fundação Espaço Democrático, e o Pedro Fassoni, que é professor da PUC de São Paulo. Boa noite aos dois. Boa noite, Rubens. Bom, vamos fazer um registro aqui que eu acho que é importante, que nós tivemos aí nos últimos dias muita polêmica e discussão a respeito da proposta em discussão no Senado de se ampliar o fundo eleitoral. E aí a CCJ aprovou o projeto que garante verba para o financiamento das campanhas em 2020, tirou pontos polêmicos e o valor vai ficar definido em lei orçamentária. Menos mal, é isso. A gente precisa saber também que é esse mesmo Congresso que vai também aprovar essa lei, né? Então, há uma proposta, a reivindicação dos parlamentares é que se aumente o valor desse fundo eleitoral. O ano passado girou em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais e a proposta é de que se aumentasse para 2 bilhões e meio. Ainda assim é bastante dinheiro, né? O orçamento previa mais do que isso, sendo né? que no ano que vem a eleição é só municipal, né? Para prefeitos e vereadores. Exatamente, Rubens. Como é que você vê essa posição hoje do Congresso, querendo mais dinheiro, querendo mais liberdade? Normal, né? O Congresso quer sempre mais... Mas a gente não pode confundir a indignação que a gente alimenta pelo que aconteceu no passado, todo episódio dantesco aí de corrupção, com a falta de necessidade de resolver a questão do financiamento. O que nós tínhamos no passado com empresas financiando era horroroso, talvez o pior sistema do mundo, porque as empresas financiavam e depois o Estado contratava essas empresas. Olha o que aconteceu com a Odebrecht e com a JSL. As empreiteiras em geral, né? Empreiteiras em geral. Então era um péssimo sistema. Esse sistema, se o dinheiro público for o único utilizado nas campanhas, 2,5 bi é bastante razoável para acabar com o que nós vimos aí no passado recente. Bom, agora vamos falar da situação do governo em relação ao Congresso. Nós temos uma posição bastante polêmica, até por parte do filho do presidente, em relação à CPI da Lava Toga. Se fala num acordão que começaria com o Supremo, depois passando também pelo Senado. Na verdade, tem uma situação meio estranha, né, de se tentar barrar os avanços aí da Lava Jato, questionar. Nós temos até a CPI da Vaza Jato, CPI da Lava Jato, não é, de fake news. Então, se tem uma preocupação em tentar fiscalizar, apurar exatamente o que aconteceu, mas vocês veem alguma coisa relacionada à Lava Jato diretamente? Ontem, inclusive, o ex-presidente Michel Temer deu uma entrevista, né, revelando justamente a interferência dessa Operação Lava Jato no processo político, inclusive mostrando ali que houve um golpe, né? O próprio ex-presidente Michel Temer acabou, não sei se foi um ato falho, ele foi pouco questionado a respeito disso, né? Ele foi pouco questionado no momento ali, mas ele se referiu explicitamente, utilizou a palavra golpe, né? E também existem acusações muito sérias, né? Então, do mesmo lado, da mesma maneira como existem muitos apoiadores da Operação Lava Jato, ela vem sendo muito criticada, inclusive no meio jurídico, por conta até mesmo de algumas arbitrariedades, né? Condução coercitiva, assim, que a testemunha tenha se recusado a prestar depoimento e muitas outras coisas também, né? Então, eu acho que é importante, sim, né? Porque todos os poderes, de acordo com o sistema de freios e contrapeso, estão sujeitos justamente a essa regulação, esse controle recíproco também, né? Então, é importante que o próprio Poder Judiciário seja sujeito a algum tipo de controle, inclusive externo, pelo Poder Legislativo, como reza a própria Constituição. Agora, Rubens, em relação à Lava Toga. Olha, o Brasil vive um momento que eu chamo de hiperatividade institucional. Então, os três poderes estão lá hiperativos, né? Não precisa falar do Executivo. O Legislativo está retomando o protagonismo, votando leis que não vêm algumas leis que surgem da Câmara e do Senado. E você tem o Judiciário que foi muito ativo no passado recente e está um pouco acuado, muito por conta das revelações do Intercept, que são coisas graves, né? A sociedade brasileira está no momento que ela acha assim, se a justiça prender é bom e se soltar é ruim. As coisas são mais complicadas que isso, né? Uma sociedade que se diz democrática ficar contra a lei de abuso da autoridade é algo gravíssimo. A história da democracia, Pedro e Denise, é a história de você limitar o poder do Estado, é a história de você dar cada vez mais garantias ao cidadão de que ele não sofrerá abuso.
Isso é uma democracia. É uma regra elementar do liberalismo clássico, inclusive, né? Então, como o próprio Rubens falou, é importante justamente que o próprio Poder Judiciário preste contas, né? Esteja sujeito a esse tipo de controle externo. Né? Agora, o fato de o governo estar se posicionando meio contra a Lava Toga acabou dividindo a base dele, tanto no Congresso como em relação ao eleitorado. A gente vê agora uma grande guerra nas redes sociais em relação a isso, se cobrando uma unidade daquele grupo que teria apoiado o presidente Bolsonaro de início. E a gente vê que tem um grupo que o apoia em qualquer condição e tem o grupo que apoiava muito a postura dele no combate à corrupção, em relação a determinadas pautas, não é? É verdade. A aprovação do Bolsonaro tem caído e a aprovação da atuação pessoal dele com mais vigor ainda. Agora, nós temos no Brasil uma situação muito peculiar. Você tem o ministro da Justiça, que tem 25 pontos a mais de aprovação do que o presidente da República, que é um sujeito altamente personalista. Então, é uma mistura ideal para algo não dar certo. Então, essa ideia de você ter um ministro da Justiça popstar e você ter um presidente que também quer ser popstar é alguma coisa que em algum momento vai dar problema. E existe realmente um grupo de pessoas que votaram no Bolsonaro e que querem punir a corrupção, como eu quero, acredito como o Pedro e você querem. O que não pode é você usar de meios ilegais para punir mecanismos ilegais, aí o jogo não está correto. E essa situação se agrava justamente por conta de algumas interferências do Bolsonaro no comando da Polícia Federal, né, sobretudo ali no Rio de Janeiro. Né? Então, especula-se que pode chegar, né, com o aprofundamento dessas investigações, a própria família do Bolsonaro. Ele tomou algumas decisões, inclusive, contrariando o próprio ministro da Justiça, o Sérgio Moro, né, porque, pelo menos em tese, quem controla justamente a Polícia Federal é o Ministério da Justiça. E o Ministério Público do Rio de Janeiro está a favor de conceder foro especial para o senador Flávio Bolsonaro. Ele já foi beneficiado por aquela decisão do Dias Toffoli em relação a dados de COAF e Receita, que interrompeu as investigações nesse sentido, do uso dos dados financeiros, e agora essa possibilidade de foro, que sempre acaba adiando algumas decisões, né? Então, essa questão do COAF é interessante. Quer dizer, como é que você lança a mão do COAF sem ter uma medida judicial que aprovasse isso? Quer dizer, não é firula, não é filigrama. Isso é algo que a própria lei determina. Então, as pessoas não podem fazer coisa errada, mas a justiça também não pode fazer coisa errada para achar as coisas erradas. Tudo tem que ser feito de acordo com a lei. Um juiz não pode combinar com o procurador o que ele tem que fazer, que hora que ele tem que entregar a prova. Isso não está correto. Isso, inclusive, o Código de Processo Penal determina a suspeição do juiz no caso de aconselhamento de qualquer uma das partes, seja a defesa ou a acusação, e no caso houve um aconselhamento claro da acusação. Que fique bem claro aqui que ninguém é a favor da corrupção. O que a gente tem que preservar são as regras, porque sem as regras aí vale tudo. Agora, houve uma reclamação geral da Justiça, especialmente dos procuradores, em relação a essa decisão, pela interrupção de alguns processos que corriam em sigilo, mas com esses dados que são disponibilizados pela Receita e pelo COAF. Tudo que atrasa a Justiça é ruim num certo ponto de vista, porque todo mundo quer ver quem cometeu crimes punido. Agora, se a Justiça usou de mecanismos ilegais para colher provas, isso tem que parar, tem que voltar e colher provas legais. Agora, tudo que o Lula fez, se o Ministério Público não consegue descobrir legalmente tudo aquilo que aconteceu, então ou se muda a lei, mas a lei tem que ser cumprida. Agora, e a escolha do novo Procurador-Geral da República nesse contexto? Também causa bastante controvérsia, inclusive, né? Essa decisão do Bolsonaro acaba contrariando uma instituição importante, que é o Ministério Público, né? Já que, na verdade, houve uma disputa interna, houve uma eleição, uma votação, elaborou-se uma lista tríplice, né? Os candidatos foram sabatinados, inclusive o Bolsonaro acaba indicando uma pessoa que não fazia parte dessa lista tríplice, que corria por fora, inclusive, então ele também não tem
o apoio da instituição. Isso acaba fragilizando bastante. Agora, a gente está numa situação em que tem um clima de desconfiança meio geral entre as instituições. Então, você desconfia de ministros do Supremo, desconfia da atuação de procuradores, desconfia das intenções do presidente e da família dele, desconfia de acordos que são feitos no âmbito do Congresso. Então, se fala, inclusive, em um grande acordão para livrar todo mundo. Então, o Supremo colocaria barreiras que colocam indiretamente numa situação mais protegida o filho do presidente, mas protege outros políticos também. Vocês acham que a situação é por aí? O Milor tinha uma frase, o Milor era genial, né? Tinha uma frase assim: o Brasil tem muito passado pela frente. Então, a gente tem um conjunto de problemas que vêm do passado que são bastante substanciais. Agora, o que a gente não pode perder de vista é a Constituição e a democracia. Quer dizer, se agora os políticos vão se vingar dos juízes da Lava Jato, se vão tirar recurso do Ministério Público, não é um bom caminho. O bom caminho é sempre você respeitar a Constituição e fazer com que a democracia sobreviva. A democracia não sobrevive por si só, ela precisa, já falou-se, né, que ela é uma plantinha que precisa ser regada. Do jeito que nós estamos fazendo, o caminho não é muito bom. Agora, eu queria saber do Pedro se ele vê alguma condição de ressurgimento de esquerda, que se fala agora numa nova frente de esquerda, que o PT fica numa posição meio estranha, porque ele tem uma bandeira muito particular, não é? Mas para tentar reagir e fazer uma frente que aí já seria contra Bolsonaro, antecipando também essa discussão toda das eleições. E o Centrão também tentando se posicionar. A gente tem que analisar esses conflitos políticos, tanto nas relações, né, entre esquerda versus direita, como também o conflito dentro da própria direita, ou no campo conservador, né, e também dentro da esquerda. A gente sabe que não há um consenso nesse campo conservador que contribuiu para a eleição do Bolsonaro. A gente acompanha muitas brigas dentro do governo, ministros já foram demitidos, mais recentemente, né, um grupo do PSDB, sobretudo paulista, capitaneado pelo João Dória, tem se afastado do governo Bolsonaro. No campo da esquerda também não é diferente. Agora tem até aquele PSL não querendo apoiar mais o governador Witzel. Exato. Já houve problemas do presidente com o João Dória. Exatamente. Então a gente tem paralelamente um certo racha da direita. E tem também a esquerda, né? Então a gente tem, por exemplo, os dois principais candidatos de centro-esquerda na eleição passada, Ciro Gomes e Haddad. A gente sabe que também existem muitas tensões entre eles, críticas recíprocas também, né? O PT, ele teve, apesar de ter sido derrotado na eleição presidencial, elegeu uma bancada de governadores, de deputados federais, enfim, é um partido ainda que tem uma estrutura, uma militância bem organizada. O governador Flávio Dino que está lançando essa ideia de uma frente de esquerda. Sim. Será que haveria essa possibilidade? E a esquerda tem como vingar? Porque eles mantêm algumas bandeiras aí que são muito particulares. Não é? Em relação, por exemplo, somos contra a privatização, Exato. somos contra reformas, e a gente vê que há uma adesão da sociedade Sim. muito maior a esses temas. Existem muitos denominadores comuns, né? A oposição ao governo Bolsonaro, a defesa, a crítica, inclusive, dessa pauta conservadora com relação aos costumes e também no terreno da economia, né? Então, defendem um Estado, uma presença maior do Estado, programas, políticas distributivas, visando a redução da desigualdade ou da pobreza também. Então, vem criticando, né, esse conjunto de medidas neoliberais. Então, nesse aspecto, existe uma convergência com as propostas do Ciro Gomes, Flávio Dino, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, enfim, cada um, né, correndo por uma faixa própria do eleitorado. Como é que você vê essa configuração se formando, Rubens? Vou discordar Rubens? um pouco aqui do Pedro. A esquerda falhou miseravelmente no Brasil, né? Jogou o Brasil na maior crise da sua história. Isso não é discurso. Se você pegar os dados, a maior crise do Brasil é 12 milhões de empregados. Mas aí é o PT pega toda a esquerda quando se faz essa avaliação? Tem o pessoal mais à esquerda ainda. A esquerda o Pedro falou, que é mais Estado, não deu certo, que é
Não é que não tem que fazer programa social. Mas na agora, Argentina, por exemplo? Na Argentina, a esquerda também jogou aqui pode acontecer o que aconteceu lá. A reforma trabalhista gerou mais empregos? A esquerda, não, porque o PT acabou com o país antes. Na Argentina... Então tudo é culpa do PT. A esquerda, não, o que está aí a esquerda na Argentina acabou com o país. Veio o Macri e não conseguiu fazer... A cultura de esquerda lá é maior. Se você pegar os dados de pesquisa de opinião, você vai ver que o brasileiro hoje é majoritariamente privatista do que era 5, 8 anos atrás. E defensor da reforma também, das reformas. Das reformas, quer dizer, você não pode ter Não, mas com relação as pesquisas indicam que a maioria da população, cerca de 2/3, se posicionaram contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. Não, no final já estava 60%. Tem Ibope, Datafolha, é só procurar os dados. Pedro, então o que a gente não pode deixar de perder, a Volkswagen na Alemanha tem 3 processos trabalhistas. No Brasil tem 30 mil. Alguma coisa está errada, isso daqui não vai dar. Ainda mais com a nova... Ele está diminuindo, né? Está diminuindo. Isso, com as novas leis que regem o mercado de trabalho, isso não pode dar certo. Você não pode ter uma lei trabalhista de 42. Então, alguma coisa tem que mudar. Agora, colocando especificamente... Mas também não pode ter uma do século XIX. Também não. Sem proteção nenhuma para os trabalhadores. Então, mas colocando a questão da esquerda ainda, que tenta se reabilitar junto ao eleitorado, não tem um problema particular, Rubens, do governo Dilma, que as pessoas não conseguiram separar, que não era exatamente esquerda, era incompetência mesmo? Você teve um primeiro... E foi um desastre total, né? Você teve. O primeiro governo Lula foi um governo bom, pegou o país redondo, você tinha lei de responsabilidade fiscal, não tinha um déficit muito grande. O segundo Lula já aumentou o déficit e a Dilma estourou o déficit público. Nós chegamos a um ponto, Denise, você é do ramo, a gente não sabia quanto era o déficit público do Brasil. Era 237, falava que era 270. A gente não sabia quanto era o déficit público. Pô, isso é um sinal de incompetência monumental. Mas essa incompetência sempre foi ancorada numa visão de mundo ultrapassada. Quer dizer, que é o quê? Você provocar intervenção, você desonerar a folha de alguns segmentos da economia. Não, de todos. Onde é que deu certo isso? Então onde é que deu certo? Não deu em nenhum lugar do mundo. Tanto é que ela caiu através do processo de impeachment. Agora, rapidamente... Só lembrando que a desoneração foi criticada pela própria esquerda, pela maioria. Né? Mas ela fez. Que era estímulo tributário. Rapidamente, para nós encerrarmos, vocês veem em condição de uma configuração nas eleições, já pensando, já que eles estão antecipando essa conversa para a eleição presidencial, entre essas lideranças que estão aí, meio latentes, ou pode surgir alguém novo nesse espaço todo? Olha... 3 anos no Brasil são 3 séculos, né? Fernando Henrique, 6 meses antes, ninguém falava que queria ser presidente. Temer, ninguém falava. Collor, ninguém falava. O próprio Bolsonaro. Bolsonaro, um ano antes, se era internado, se falava que ele podia ser presidente. Tem muito caminho para correr debaixo da ponte. Agora, se a economia não melhorar, você vai ter um fortalecimento do campo oposicionista. Isso sem dúvida nenhuma. Fechamos o nosso tempo. Eu acho que o Macri é um bom exemplo disso. Se a economia não melhorar, a coisa complica muito, né? Temos muito passado pela frente. Exatamente. Eu conversei aqui com cientistas políticos, o Pedro Fassoni, que está do meu lado, professor da PUC São Paulo, e também o Rubens Figueiredo, que é consultor da Fundação Espaço Democrático. Obrigada aos dois. Boa noite. Laerte.